pessoal, tudo bem? Continuando a nossa aula sobre musicoterapia, hoje vamos entender um pouco o que é o som e como ele se comporta, né? Como que é o som. Vou compartilhar aqui a tela. Aí, então, prosseguindo a nossa aula de musicoterapia, hoje vamos entender então como o nosso sistema nervoso, como o nosso cérebro consegue perceber o som, ou seja, as vibrações do ambiente. E como a gente pode, claro, aplicar essas informações nos nossos filhos, ou mesmo em nós, né? Como a gente pode fazer isso? Bom, gente, então, eu fiz um esquema aqui que esse é o nosso sistema nervoso, né? Então, todas essas linhas azul aqui são conexões de neurônios que chegam até o nosso encéfalo, nosso sistema nervoso central. E aí, o que eu posso dizer? Que existem diversos estímulos. Estímulos. Que aqui eu vou tratar como sons que chegam no nosso corpo, na nossa pele, também no nosso ouvido, no nosso olho, e a gente consegue então perceber o mundo externo. Então, a vibração do carro que passa na rua, do ônibus pesado, também os sons dos passarinhos, tudo isso são ondas, né? Que são percebidas por todas as regiões do nosso corpo, porque temos os neurônios, que são células especiais, então, que conseguem captar essas informações externas, ou seja, o som, o barulho, né? Ele capta barulhos. E aí, quem é o neurônio? É essa célula especial aqui. Então, o neurônio, gente, é a célula que é responsável por conseguir perceber todas essas vibrações externas. E é ela também que é conectada aos nossos músculos. E é graças a isso que eu estou conseguindo falar agora. E aí o que sabemos? Que algumas pessoas podem ter alguma condição especial na transmissão desses impulsos. E aí elas percebem o mundo de uma forma diferente de nós, né? Podemos falar que algumas crianças que têm necessidades especiais do sistema nervoso mais delicadas, podemos falar que elas não conseguem aprender música? Não, porque a gente não consegue compreender como que elas observam o mundo. Então, o que podemos fazer? Experiências, né? Experimentações com elas, deixar elas sentirem, ou seja, perceber esses diversos estímulos que chegam até o cérebro. E o que é o som, então? O som é uma onda. A gente pega como exemplo, olha só, essa imagem da gota d'água. Todo mundo já foi à praia, né? Mas todo mundo também já foi num lago, todo mundo já foi numa piscina, ou todo mundo já observou uma bacia, um copo de água em repouso. Toda vez que eu toco nessa água, ou que eu crio um movimento, faço uma força sobre ela, o que acontece? Cria uma onda, uma onda. Então, o que eu posso dizer? Que o som se propaga desta forma aqui que está representado na imagem. Ó, o som se propaga dessa forma. Ó, tá? Então, o som no ambiente ele é uma onda, né? Ele sai da região produzida e ele caminha pelo ar, que é uma matéria, tá? Então conseguimos perceber, ó, essas variações de onda, gente. E aí, o que que eu tenho? A crista, tenho o pé da onda e entre uma crista e a outra eu tenho o comprimento de onda, tá? Eu tenho o comprimento da onda. Por isso que eu tenho diferentes tipos de som, porque esse gráfico dele vai ser diferente. Aqui a gente vai ver de forma melhor isso.
Aí, ó, então aqui eu tenho uma onda, ó, um som. Então, eu estou falando aqui agora, vocês estão percebendo por quê? O meu som sai da minha boca no formato de onda, chega no meu computador, é decodificado, enviam para um sinal, para uma torre de recepção que envia o sinal para vocês, né? E vocês conseguem me ouvir porque está saindo uma onda do alto-falante do celular ou do computador de vocês e chegando até os seus ouvidos. Mas esse som também recebe é recebido por toda a superfície do corpo de vocês, tá? Então, o que mais que eu sei que é importante a gente saber nessa etapa? Que o som, a gente divide ele em grave, médios e agudos. Grave, médio e agudo, ou a voz mais fina, entende? Então, por quê? Olha só que legal, vamos observar. A onda mais grave, ela tem o comprimento de onda maior. Então, olha só como ela se comporta. E, geralmente, ela caminha nas regiões mais baixas, porque ela tem um comprimento de onda maior. Olha só poucas ondulações ela tem. Enquanto que a frequência mais aguda, ela tem a frequência mais alta. O que é frequência? Cada topo desse aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, né? Quase 11 aqui. Enquanto que o grave tem 1, 2, 3, 4, né? Menos da metade. E como seria então, professor, uma linha de médio? Seria metade disso que estamos vendo. Então seria algo como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seria metade, né? Então, algo entre esses dois. O que a gente vê muito isso é no home theater, né? Quem tem home theater em casa percebe que tem o subwoofer embaixo, que ele produz os sons mais graves, os batidos do filme. Quem já foi no cinema, por que o coração palpita quando o som é grave ou quando passa um carro tocando um trap, por exemplo, que é uma música que tem bastante desses graves? Porque o grave, ele caminha mais próximo ao chão, né, o som, por causa da frequência. Então, por isso o subwoofer fica nessa região, né? Subwoofer. E as caixas menores ficam em cima, porque emitem frequências médias e agudas. Tudo bem. E com esse estudo eu posso começar a entender como funcionam meus instrumentos de percussão. Então vamos pegar como base os instrumentos da fanfarra. Café? Os instrumentos da fanfarra, eles são tambores. Então aqui eu tenho o cilindro, eu tenho uma pele aqui. E o que acontece? Quanto maior for o meu cilindro, mais grave é o som que ele faz. Aqui eu tenho um cilindro de exemplo. Ó. Qual que era a nossa proposta? Pegar embalagens e fazer instrumentos de percussão, para a gente começar a estudar como funciona o som. Então, olha, ele tem um som meio agudo, né? Porque ele é pequeno, né? Ele é pequeno. Mas apenas com isso aqui eu vou mostrar para vocês como que o som é produzido. Então, olha que legal. A baqueta é pressionada sobre a superfície, então, ó, uma onda é criada dentro do instrumento. E aí ela se propaga, né? Aqui, então, para todos os lugares. Para todos os lugares. Né? Esse é o som do surdo. E aí, dependendo do material que eu tenho aqui, ela vai se propagar mais ou menos. Eu vou ter os diferentes sons. Assim como o prato, né? O prato, aqui o surdo. E aqui a minha caixa.
A caixa tem umas esteiras aqui embaixo, né? Que estão em formato de linha, que ajuda a dar o meu som mais agudo, tá? Então, o que a gente pode fazer? Utilizar baldes, utilizar embalagens plásticas, embalar, embalagens plásticas, aí, e também embalagens metálicas. Como, por exemplo, aqui, a latinha da goiabada, né? A gente consegue utilizar também para fazer um instrumento de percussão. Isso a gente vai ver na próxima aula. Então, meus senhores, aqui está um instrumento que a gente pode utilizar, a gente pode pintar ele, né? A gente pode fazer colagens com revistas e depois a gente pode usar a parte superior ou a parte inferior para estar produzindo sons, ou seja, batendo. Tá vendo? Então, tudo que temos produzindo som, ó. Tá vendo? O nosso corpo produz som. Então, senhores, fico por aqui. Até a próxima aula. Prestem atenção como os sons do ambiente conseguem alterar o corpo de vocês. Até mais.